Oi, gente. Hoje é domingo, né? E agora há pouco, ontem eu fui dormir assim. Antes de dormir, eu tava assistindo uns vídeos, né? Engraçados e ri bastante. Não eram vídeos em reais, eram vídeos que tinham acontecido, né? Tipo, momentos que alguém tinha gravado. Mas eram tipo falas, algumas coisas. Enquanto eu acordei hoje, eu tava me recordando de algumas vezes que eu passei por esses momentos assim, tipo, que a gente chama de mico, né? Onde a gente acha que todo mundo vai lembrar pro resto da vida. E o que isso me fez recordar hoje é que a gente se dá muita importância, né? A gente se leva muito a sério. Tipo, nós mesmos nos levamos muito a sério. Então, quando algo acontece, a gente acha que é o fim, que todo mundo vai se lembrar daquilo pro resto da vida. Então comecei a lembrar de momentos, tipo, no ensino médio, enquanto eu fazia aula de educação física, enquanto eu corria na quadra, eu sofri uma queda terrível. E eu fiquei morta de vergonha, eu achei que iam passar o ano inteiro rindo da minha cara. Detalhe, no dia seguinte ninguém falava nisso. A única pessoa que falou sobre isso veio perguntar se eu estava bem, sabe? Ninguém se importou com isso. Da vez que eu errei a letra da música, no dia seguinte, ou melhor, quando você saiu de lá do local onde eu errei, que foi numa rádio, ninguém falou mais sobre isso. Então eu comecei a recordar e naquela época eu conseguia lidar melhor com isso. Então eu consegui analisar e ver que às vezes a gente se leva a sério demais e a gente também se dá muita importância, sabe? A gente acha que, todo mundo vai lembrar. Sendo que quando eu fui tentar recordar alguns momentos de mico, né, engraçados que aconteceram em barra com todo mundo, eu só consigo lembrar de um, e porque eu me esforcei muito. Então se até mesmo a gente nem lembra o que acontece com as outras pessoas, por que a gente acha que as outras pessoas vão se recordar? Sabe? E, então isso me fez ver que a gente, assim, é claro que a gente tem que se achar importante, mas não para as outras pessoas, sabe? Tipo, achar que o mundo inteiro vai ficar se recordando de coisas que a gente fez, sendo que muitas vezes as pessoas não lembram nem das próprias coisas que elas fizeram. E, assim, né, para uma pessoa que tem ansiedade social, isso faz com que a pessoa passe a vida inteira querendo se esconder, achando que todo mundo tá lembrando aquela falha que ela teve, aquela vergonha que passou. Mas a verdade é que as pessoas não se importam e a gente também não devia se levar tão a sério, sabe? Augusto Cury costuma muito falar sobre da gente rir das nossas próprias tolices, das coisas toleráveis. E o que é? Tipo, essa queda que eu sofri enquanto eu corria, uma palavra errada que eu falei na frente de todo mundo riu, sabe, gente? A gente tem que se levar menos a sério e também não se magoar, não se ofender, porque muitas vezes a gente acaba se ofendendo, a gente se deixa ofender por tanta coisa, né? As pessoas não podem falar nada que a gente já se magoa, porque a gente se leva muito a sério, a gente acha que tudo é muito pessoal, né? Tudo que acontece é pessoal, é sobre a gente. Então o que eu quero dizer com esse vídeo é que você não se leve tão a sério e não leve tantas coisas pro lado pessoal, sabe? Muitas vezes a gente se machuca tanto porque a gente tá levando as coisas para um lado pessoal, porque a gente acha que tudo é sobre a gente, né? Tudo é sobre nós. E a ansiedade social, ela bota a gente meio que nessa bolha, né? Que tudo é sobre nós e que a gente é meio que o centro de tudo, sendo que na verdade não tem nada a ver, a vida tá acontecendo. Eu li um post ontem, né, que falava sobre isso, sendo que a minha psicóloga também batia muito na tecla, né? Para de se achar tão importante, para de levar as coisas tão a sério, nem tudo é sobre você, e de fato, e nem tudo a gente deve levar pro lado pessoal. Não é porque alguém riu da gente, porque essa pessoa nos odeia. Gente, é a força do hábito. Eu percebi isso ontem, eu tava assistindo um vídeo e comecei a rir. Tipo, eu não queria rir, mas eu ri. Eu não tinha nada contra a pessoa, mas eu ri porque o momento foi engraçado. Então, muitas vezes, quando a gente se vê como espectador, né, quando a gente se coloca do outro lado, a gente vê que a gente às vezes leva as coisas a sério demais. E muitas vezes a vida fica pesada por conta disso.
porque a gente não vive com essa leveza, sabe? De olhar e pensar, poxa, tudo bem, não é sobre mim, nem tudo é sobre mim, o mundo não gira em torno ao meu redor, e se aconteceu alguma coisa, tipo, eu nem lembro mais o que aquela pessoa fez tal dia, por que essa pessoa vai lembrar, sabe? São tipo uns conselhos para que a gente viva a vida mais leve, não se leve tão a sério. Deus abençoe a todos nós. Bye!